E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos estudar hoje nomenclatura de radicais orgânicos, mas a gente já estudou nomenclatura de compostos orgânicos? Já, mas a nomenclatura de compostos orgânicos é bem vasta. Então a gente vai dar continuidade, a gente vai estudar hoje os radicais. E esses radicais são importantes para a gente ainda incrementar na nomenclatura dos compostos orgânicos. Vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Mas a gente enfrenta todos os nossos monstros, né? Vamos lá. Então, vou pegar a primeira estrutura que a gente já tinha aprendido a dar nome, né? Então, a gente olhava um carbono, tá ligado? Com os hidrogênios bem bonitinho. Um carbono, o prefixo é met. Só tem ligação simples no carbono, então é an, né? E a gente tem um infixo, que a gente diz de ligação, no caso aqui é o an. É um hidrocarboneto, terminação o, metano. Tem uma nomenclatura que é o seguinte, que ela fala assim, retirada de um hidrogênio, ou retirada do hidreto. E quando a gente faz assim, a gente gera um radical. Então, se eu tirar um hidrogênio, não importa qual seja, aqui no caso do metano, eu vou ter um CH3 e uma valência livre. E essa valência livre que vai se então tornar um radical. Então toda vez que eu tiver um CH4 menos um hidrogênio, forma um CH3, esse CH3 aqui formado, quando ele pendurar numa cadeia principal de carbonos, eu vou chamar ele de metil. Ah, tá. Então esse aqui é o radical metil? Sim. Então o radical de um carbono vem do metano, tira a palavra ano e coloca il de radical. Se eu tiver dois carbonos, a ideia é a mesma. Tiro um hidrogênio, não importa de qual lugar que eu vou tirar, e eu vou ter então um radical etil. No caso aqui, eu tirei um hidrogênio aqui, tem um radical etil. Muito bem. Se eu pegar agora o propano tem 3 carbonos. Estou tanto fazendo a estrutura, né, aberta como uma estrutura mais simplificada, tá? Só para a gente ficar mais fácil de visualizar enquanto que a gente está aprendendo, né? Eu vou tirar o hidrogênio dessa primeira ponta. Então, eu vou ter então um radical propano, vai formar o propil. Mas agora eu tenho um N aqui na frente, esse N quer dizer normal. Por que normal? Porque eu tirei da ponta. Mas agora, se eu tirar esse hidrogênio desse outro canto aqui do meio, na verdade, eu vou ter um outro nome. Então, o da ponta, que é o normal, então eu vou chamar N-propil. Se eu tirasse aqui do meio, eu vou ter então o isopropil. Nossa, que nome, né? Por que será iso? Iso porque essa parte aqui ela é simétrica a essa. Então, por fato de ser simétrico, a gente vai chamar de iso, tá ok? Então, isopropil. Nossa, com um carbono metil, com 2 carbonos etil, com 3 carbonos eu posso ter o N-propil e posso ter o isopropil. São 2 radicais. E com 4 carbonos? Bom, a coisa começa a ficar mais interessante. 4 carbonos, escrevi 4 carbonos de uma forma linear, tiro um hidrogênio, tirar da pontinha, igual que aconteceu com o propil, né? O N-propil, eu vou ter o N-butil, o N de normal, que está ligadinho na ponta, meu radical. Interessante. E se eu tirar aqui o segundo? Se eu tirar o segundo, eu vou ter então o sec-butil. Sec, exatamente, sec vem de carbono secundário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, então a gente chama ele de carbono secundário. Então, sec de secundário, secundário butil. Ah, certo. E será que eu poderia fazer um arranjo do butano de um outro formato para tirar esse hidrogênio? Sim. Eu posso reescrever o butano dessa formato aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but, ligação simples, ano. Então, eu reescrevi o butano desse formato aqui. Aqui talvez fique mais fácil para enxergar. E eu vou tirar exatamente esse hidrogênio. Então, eu vou ter um carbono agora terciário, um carbono ligado com 3 carbonos. Então, terciário vem a palavra terc-butil. Ou seja, eu tenho 3 CH3 no carbono terciário. Nossa, mas isso é complexo, né? Com o tempo a gente guarda bem. Eu sugiro vocês a montarem uma tabelinha para vocês guardarem e sempre consultar. Depois, com o tempo, isso fica muito prático. E se eu tirasse, então aqui eu tenho o terc-butil, que eu tirei esse hidrogênio. E se eu dessa reescrita, tirasse o hidrogênio desse carbono aqui, ó, ou seja, desse carbono aqui de cima, aí eu vou ter novamente o isobutil. Iso de novo, por quê? Porque essa parte é simétrica a essa, então por isso iso. Iso vem da palavra igual. Ah, tá, nossa, o carbono com 4 carbonos, então tem
4 radicais, exatamente, com 4 carbonos, 4 radicais. Com 5 carbonos fica muito mais complexo, mas a gente não vai ver agora, tá ok? Bom, vamos lá. Se eu tiver um anel aromático, no caso o benzeno, e tirar um hidrogênio, não importa qual tirar, porque a molécula é simétrica, apesar do meu desenho não estar muito bonitinho, né? Mas se eu tirar um deles, eu vou então ter uma valência livre, então eu vou ter um radical chamado fenil. Ah, esse é o famoso fenil. Se eu tiver um metilbenzeno agora, meu carbono é um pouquinho diferente entre eles, né? Se eu tirar o hidrogênio daqui, por exemplo, ou esse, tanto faz, eu vou ter então o famoso benzil, que é o anel aromático, CH2 mais uma valência. Nossa, quanto carbono, né? Bom, e se eu tiver uma dupla ligação? Bom, eu tenho no caso aqui o eteno. Eu tirar um hidrogênio, eu vou fazer o mesmo processo dos anteriores. No caso do eteno, eu vou ter o etenil, né? A terminação de radical é il. Só que a gente conhece muito o etenil por vinil. Ah, você já ouviu falar em disco de vinil? O disco de vinil é porque ele vem do famoso PVC, policloreto de vinila, né? A gente coloca também a terminação A, no caso do vinil, vinila. Ah, tá, que a gente vai ver lá na frente quando estiver falando de polímeros. Joia! E se eu tiver o propeno, ou seja, tem uma dupla ligação e eu vou tirar um hidrogênio dessa dupla ligação. Aí eu vou ter o propenil, ou como conhecido, alil. Nossa, quanto nome, né? Vamos aplicar isso aí? Bom, então, escrevi 4 carbonos. Qual que é o nome de 4 carbonos? 4 carbonos, prefixo é but, ligação simples entre eles, então é an, e hidrocarboneto O. Então, temos lá o butano. Então, prefixo, infixo, sufixo. Agora, eu vou fazer o radical. O que seria o radical? Que ele está fora da cadeia principal. Quem seria a cadeia principal? Essa aqui do meio. Quando eu tenho uma bifurcação, lembra quando a gente deu o nome para as cadeias, né? Essa cadeia normal, ramificada. Quando eu tenho uma bifurcação, eu faço um radical. Então, nesse caso aqui, meu CH3 é um radical. Então, se ele é um radical de um carbono, então ele chama-se metil. Então esse cara vai chamar metilbutano. Mas eu preciso colocar a posição que ele aparece. Nesse caso, não é tão necessário, tá? Mas eu coloquei isso exatamente para dar o exemplo. Então eu vou fazer uma numeração na minha cadeia. 1, 2, 3, 4. E eu vou ver onde ele aparece. Ele aparece no carbono 2. Então por isso que eu vou colocar 2-metil. Esse 2 aqui, então, é um indicativo de posição. Não quer dizer que tem 2-metil. O indicativo 2-metil seria o prefixo di, tri, assim por diante, tá? De quantidade. No caso aqui, ele está na posição 2. Boa! Vamos fazer outro, vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, prefixo 6 carbonos é ex, ligação simples é an, hidrocarboneto O. Então, é hexano. Montei uma outra estrutura aqui semelhante do hexano, só que eu coloquei radicais agora. Coloquei 2 radicais. O que está fora dessa cadeia que eu circulei são os radicais. E eu fiz a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 parece um CH3, no carbono 5 outro CH3. Então no carbono 2 e no carbono 5 eu tenho um CH3. São 2 CH3, então eu vou colocar o prefixo de quantidade que é di. O meu radical que chama metil, 6 carbonos é ex, ligação simples é an. Hidrocarboneto O. Então, 2,5 dimetilhexano. Nossa, que nome, hein? Pois é. A gente é sistemático, não é difícil. É só a gente pegar o jeitinho da coisa que vai embora. Agora eu comecei a escrever de uma forma mais simples. Não sei se vocês perceberam, estou escrevendo com duas numeração, tá? Eu peguei moléculas simétricas exatamente para facilitar nosso estudo inicialmente. Eu tenho que fazer a numeração e ver quem é a minha cadeia principal. A minha cadeia principal ela tem maior número de carbonos. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambos lados têm 7. Ótimo. Agora, que lado que eu escolho? O lado que eu vou escolher é o que tem menor número no meu radical. Então, se eu contar daqui para cá, meu radical é 4. Se eu contar daqui para cá, meu radical é 4. Então, nesse caso, tanto faz. Mas eu fiz isso de propósito, né? Peguei uma cadeia simétrica. Então, no quarto carbono, eu tenho um radical que tem 2 carbonos. 2 carbonos é o etil. Então, 4 etil, 7 carbonos é hept, ligação simples é an, hidrocarboneto é O. Então, 4 etil heptano, tá? Eu tenho que numerar? Tenho. E vou escolher a posição que tiver menor número, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 4, eu tenho que 1, 2, 3 carbonos.
3 carbonos, então eu vou ter então o propil. Só que é um propil especial, é um propil que está ligado no meio da cadeia. Então esse aqui é o famoso isopropil. É normal vocês encontrar ipropil só, tá? O I significa iso. E está no 4, carbono 4, por isso que tem um 4 na frente. Heptano. Nossa, que nome, né? Nossa, olha que estrutura é essa aí, ó. Nossa senhora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Eu escolhi, tanto faz ter escolhido uma ou outra, tá? Porque as duas são simétricas. Eu escolhi aqui de baixo, tá? Então, no carbono 3, no carbono 4, no carbono 5, eu tenho meus radicais. E o radical só tem um carbono só. Só tem uma ponta, então só tem um vértice. Então, quer dizer que só tem, é metil, tá? Então, eu tenho 3, 4, 5, são 3 metil, trimetil heptano. Nossa, que nome, hein? Poxa vida, hein? Será que vai ficar complicado cada vez mais? Bom, eu que tô complicando, tá? Mas tem nomes mais complicados ainda, tá? Aqui, para não confundir, só coloquei uma nomenclatura, tá? Então, olha, tem radical no carbono 3, no carbono 4, no carbono 5, no carbono 6. Nossa, mas aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, então isso aqui é um but. É radical, é um butil. Quando eu tenho 4 carbonos e está ligado no meio, eu vou chamar isso aqui de terquibutil. Ah, esse cara só tem um carbono, então esse aqui é metil. Esse cara tem 2 carbonos aqui, então eu vou chamar ele de etil. Esse só tem um carbono, vou chamar de metil. E agora que eu tenho mais radicais, como que eu faço? Eu coloco eles numerados, né, normalmente, e coloco eles em ordem alfabética. Butil, etil, metil. Então vamos lá. O primeiro que aparece em ordem alfabética é o butil, então vai ser no 4º carbono, 4 terquibutil, o 5 etil, o 3 E6, são 2, né, no caso. Esse prefixo não leva em consideração como ordem alfabética, tá? Simples, só o radical. Dimetil, nonano. Ah, nonano porque 9, né? 9 carbonos, ligação simples, né? É o ANC, é um hidrocarboneto até o. Nossa, então eu tenho que colocar em ordem alfabética e depois escrever o primeiro radical, depois a cadeia principal? Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou do vídeo aí, compartilha com seus colegas aí, tá? Assine o canal, que é muito importante aí. Abraços e até mais!